Você tá perdendo dinheiro e nem tá percebendo, cara. Faz esses erros todo dia e acha que tá tudo certo. Quer saber quais são esses erros? Hoje eu vou abrir o jogo e te mostrar exatamente quais são esses erros, tá? Que fazem motoristas de aplicativo ganharem bem menos do que poderiam, né? Ou que gostariam também, né? E o melhor, cara, eu vou te mostrar exatamente como evitar cada um desses erros, né? 7 erros aqui, beleza? Por incrível que pareça, cara, eu já fui aquele motorista Moisés, né? Pior que eu não achei aqui o vídeo aqui, né? A reportagem daquele motorista da rodoviária que, ou o aeroporto, não lembro, que falava, eu acordo todo dia de manhã e de cedinho e pego todas as corridas, esses não recuso nenhuma corrida, no tempo que tava tendo muito cancelamento de corrida, né? Então, cara, por incrível que pareça, eu já fui esse tipo de motorista, tá? Então, eu acordava cedo, tá? E achava. E voltava tarde de casa, pra casa. E achava que o único modo de ganhar mais dinheiro na Uber seria trabalhando mais horas, né? Mas na verdade, cara, não é isso, né? Eu saía cedo, voltava tarde e no final do mês vinha aquela dúvida, cara. Será que o que eu tô fazendo tá certo realmente? Porque parecia que não sobrava nada no final do mês, cara. Simplesmente ia para todo, ia para contas, né? Ia não sobrava nada no final do mês do dinheiro. Por mais que eu rodasse mais, parecia que não sobrava mais dinheiro. Até que um amigo meu, cara, me mostrou exatamente qual que era o meu erro. E eu vou te falar, cara. Era um erro bem feio aí que eu tava cometendo, tá? E é isso que eu vou te passar neste vídeo agora, beleza? Então, cara, se eu te falar o seguinte, segundo dados da própria Uber, 60% dos motoristas aqui no Brasil ativos, né, rodam sem nenhuma estratégia. Simplesmente liga um aplicativo, sai por aí rodando e acha que isso vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro. Mas qual que é o resultado disso, cara? Vou te falar, o resultado é ganha um ganho baixíssimo, tá? E o pior de tudo, cara, tem um desgaste muito alto. E eu não tô falando de desgaste só do veículo, não, tá? Tô falando de desgaste físico e mentalmente. Porque se fosse só um desgaste do veículo, tá tudo certo. Você pagava ali, corrigia ali os defeitos do carro e tá tudo certo. Mas mental, cara, é um pouco mais complicado de você tá corrigindo, né? Mas o pior de tudo isso, cara, é o seguinte: os caras nem sabem que estão cometendo esses erros, né? E aí que é o complicado, né, cara? O cara não sabe que tá cometendo um erro simples que pode fazer com que ele ganhe mais se ele conseguir corrigir aquele erro, né? Só que daí você deve estar pensando no seguinte, cara. Ah, mas na minha cidade, velho, na minha cidade eu não funciona isso que você vai falar, não tem nada a ver, cara. Ou já tentei de tudo isso aí, cara. Tudo que você tá falando eu já tentei, mas não funciona, não tem nada a ver. Será mesmo, cara, que você fez, né? Tentou corrigir isso que eu vou te falar, cara? Será mesmo? Vamos tentar entender se você está escorregando em algum desses erros aqui. E se você identificar que tá escorregando em algum desses erros, cara, com certeza se você conseguir corrigir ele, você vai ganhar muito mais dinheiro do que ganha atualmente, tá? E quais são esses 7 erros, né, cara? Vamos começar pelo erro número 1. Eu elenquei aqui 7 erros, mas vou te falar que não é por prioridade, tá? O 1 é mais erro do que o número 7. Não, na verdade, todos os 7 erros são ruins, né? Não tenho. Só coloquei aqui em modo aleatório mesmo, tá? Não considere o 1 mais errado do que o 7, tá? Qual que é o primeiro erro aqui, cara? É o seguinte: rodar em horário errado. Isso parece ser meio banal, né? Parece que é meio que eu tô falando o que todo mundo fala, mas eu vou te falar um negócio, cara. O óbvio precisa ser dito. Nem todo mundo sabe isso aqui, cara. Que rodar em horário errado faz com que você ganhe menos dinheiro, né? Porque das 10 às 16 é um horário muito ruim, cara. Porque não tem tanto trânsito, o pessoal que já tinha que se deslocar já se deslocou, então é meio óbvio isso aí. E eu vou te falar, cara, tem gente que foge do trânsito e esquece que exatamente nesse caos do trânsito é onde tá ali os dinâmicos, né? Onde os dinâmicos aparecem e onde os dinâmicos sobem. E tem gente que prefere fugir desse caos, cara. E aí eu te faço uma pergunta seguinte, cara. Você prefere conforto, né? Fugir desse caos ou dinheiro no bolso? Eu sou o cara que prefere dinheiro no bolso. Porque quanto mais dinheiro no bolso eu tiver, mais rápido eu vou conseguir sair dos aplicativos, tá? E você também
deveria pensar em qual escolha você prefere, conforto ou dinheiro no bolso, beleza? O segundo erro é o seguinte, cara, não conhecer os bairros estratégicos, né? Ficar rodando no centro o tempo todo parece ser uma boa, né, cara? Porque é mais seguro e tal, parece ser uma boa, mas, cara, saber exatamente os melhores, né, melhores bairros, né? É onde sai muita corrida boa aí das periferias, né? Das regiões mais afastadas indo pro centro. Então você sabendo quais são esses bairros estratégicos, cara, você consegue ou sair com corridas muito boas dali, ou mesmo se você tocar uma do centro para esses bairros, você pode aceitar sem problema nenhum, que sabe que vai conseguir ou voltar pro centro ou mesmo ficar por lá pegando boas corridas, né? Então, saber os bairros estratégicos, que são os melhores bairros da sua cidade, isso é primordial, tá, cara? Talvez você esteja ignorando isso, talvez seja um ponto de atenção que você tem que melhorar, beleza? O terceiro ponto é o seguinte, cara. Aceitar corridas ruins por impulso. Quem nunca fez isso, né, cara? Por isso, inclusive tem por isso que eu atualmente, cara, eu deixo offline meu aplicativo quando eu aceito uma corrida, né? Pra não ter esse problema de tocar uma corrida enquanto eu tô com um passageiro no carro e aceitar ela sem ver ali, sem entender o que tá acontecendo na corrida, né? É, tem muita gente que faz isso, cara. Toca uma corrida, ele nem vê ali o KM, não vê pra onde vai, não vê quanto tá o valor, ele simplesmente aceita e vai fazendo a corrida. E isso, cara, você pode ter certeza que é um ponto muito ruim, cara, porque você não saber o KM, não saber o valor, não saber o destino, cara. Isso a longo prazo vai te trazer um prejuízo muito grande, cara. Lembre-se, nem toda corrida vale a pena. Então, cara, se você aceitar todas as corridas, ainda mais por impulso, cara, nem percebe pra onde tá indo a corrida. É, isso aí, cara, é uma receita pra você ficar no vermelho no final do mês, sem dúvida nenhuma, tá? O ponto 4 é o seguinte, cara. Não usar múltiplos aplicativos. Vou confessar que esse é um dos meus erros, tá? Ainda eu não consegui corrigir ele. Porque eu tenho uma facilidade muito grande com a Uber, né? Não gosto muito da 99 em driver, cara. Eu rejeito fortemente, né? E eu utilizo o celular, né? Então, por esse motivo, cara, eu acho meio complicado ficar utilizando dois aplicativos, né? E daí toca um, fica um por cima do outro, fica meio ruim. Mas esse é um erro que eu tenho que corrigir. E qual que seria uma solução legal para isso, cara? Que eu vejo muita gente utilizando é o seguinte, tablet. Tablet é uma opção muito legal para quem, na verdade, precisamos, né? Precisamos utilizar mais de um aplicativo. Você deixa os dois aplicativos ali no tablet, no modo horizontal. Quando toca os dois ao mesmo tempo, cara, você consegue ver as duas corridas e qual seria a mais vantajosa. Então, esse é um aspecto que eu tenho que melhorar. Talvez eu vá comprar um tablet também para melhorar esse ponto aqui, para utilizar dois aplicativos, Uber e 99, né? E aí, nesse caso, eu consigo acompanhar qual que tá pagando mais, se tocar os dois aplicativos ao mesmo tempo, qual que é a corrida mais vantajosa. Então, esse é um erro aí, cara. Não utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo aí, ou três, né? Se você conseguir. O número 4 já falei então, e o número 5 é o seguinte, cara. Desconhecer os eventos da sua cidade. Parece meio banal isso aí, cara, mas você tem que. Parece meio banal pelo seguinte: conhecimento é dinheiro, cara. Conhecimento é valor. Se você souber exatamente quais são os eventos da sua cidade, você vai estar posicionado nesse horário para que você consiga pegar as melhores corridas. Que eventos normalmente estoura lá os mais 20, mais 15, e aí você consegue pegar bastante corrida bacana, né? Por exemplo, jogos no estádio, né? Aqui em Curitiba tem dois estádios, Arena da Baixada, Couto Pereira. Sabendo os dias dos jogos dos times aqui, certamente vai ter bastante movimentação, vai ter o caos, né? Entre aspas, e ali eu vou saber ali que naquele ponto, naquele momento, vai ter bastante corrida com dinâmico, né? Grandes shows, mesma coisa. Feira de negócio também tem bastante movimentação. Então, quem sabe disso antes, cara, com certeza vai ganhar mais sem precisar rodar tanto, tá? Então, como eu comentei, informação é dinheiro, cara. Então, perceba isso, comece a pesquisar a respeito de eventos na sua cidade, que com certeza o teu faturamento vai subir um pouco mais, tá? O sexto erro é o seguinte:
não controlar seus custos diários. Isso é o verdadeiro tiro no pé do motorista de aplicativo, cara. Se você não souber exatamente quanto que você gasta, não adianta você ganhar, tá ligado? Porque você pode estar ganhando menos do que você gasta e no final do mês você tá no vermelho. Então você precisa saber exatamente quanto que você gasta. Com o quê? Combustível, alimentação, depreciação do carro, seguro, essas paradas todas aí. Você precisa fazer um cálculo e falar, ah, beleza. O meu custo por km de tudo isso aqui, cara, é 1,20. Então, cara, eu não posso aceitar menos que 1,20 aí pra tá rodando, senão eu vou estar perdendo dinheiro, né? Então, saber controlar teus custos, cara, é muito importante para que no final do mês você seja um motorista mais profissional e não aquele amador tongo que fica pegando qualquer corrida e daqui 3 meses nem vai estar mais nos aplicativos, porque vai sair frustrado, falando que o aplicativo não dá dinheiro, porque o cara não sabe exatamente como rodar, né, cara? E o sétimo erro, e não menos importante, cara, é trabalhar muito e pensar pouco, né? Então é isso, cara. Mais horas na rua não significam que você vai ganhar mais dinheiro, né? Porque você pode, por exemplo, nos horários estratégicos, ganhar de 40 a 50 reais a hora e fora desses horários, cara, você tá ganhando 20 reais a hora. Qual que compensa mais? Então você tem que pensar um pouco mais, bolar uma estratégia bacana na sua cidade, perceber quais são os horários legais e pensar um pouco mais e agir um pouco menos, né? Trabalhar um pouco menos. Lembre-se o seguinte, cara, estratégia, né? Qualquer estratégia. E aqui eu não tô aqui para te vender nenhuma estratégia, beleza? Mas se você fizer uma estratégia, você pode ter certeza que você vai vencer a força bruta, cara. Porque a força bruta, daqui a pouco o cara cansa e tudo mais, e ele não vai estar ele não vai estar trabalhando com a cabeça, e sim com o corpo, né, cara? E sempre tentar agir como um profissional, né, cara? Não como um amador cansadão aí que, pô, chega no final do dia, tá devendo mais que as cuecas aí, e aí não vai durar muito tempo nos aplicativos, tá? E para tudo isso que eu te falei, cara, qual que seria a solução, né, cara? Então, uma solução prática para você é a seguinte: na próxima semana, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas pegue a próxima semana que você estiver vendo esse vídeo e faça o seguinte, cara. Selecione um bairro estratégico ou bairros estratégicos que você sabe que ali vai sair bastante corrida boa e se tiver uma corrida do centro para esse bairro, você pode pegar uma corrida que você sabe que vai estar tendo um retorno ou pro centro ou também fazendo corridas boas ali naquele bairro, né, cara? E o seguinte também, cara, tenha um parâmetro mínimo para suas corridas. Foi o que eu te falei. Veja ali quais são os seus custos básicos ali. Faça um cálculo de quanto que vai ser o teu valor por km gasto ali, né? Ah, 1,20, 1,30, 1,40. Com base nisso, cara, aí você vai conseguir ter um parâmetro mínimo para tua corrida. Ah, beleza, o mínimo que eu gasto é 1,40. Então eu tenho que pegar corridas de um mínimo 1,40 para não estar no prejuízo, né, cara? Então faça esse teste, faça isso durante uma semana, anote todo o teu gasto ali também, né, cara? Ah, rodei tantos quilômetros, pô, gastei tanto de combustível. Anote isso, veja quanto que você ganhou. E aí no final da semana, cara, você analise para ver se você ganhou mais do que gastou, né? E se isso acontecer, e se você também tiver ganhado mais do que você ganhava anteriormente, significa que a sua estratégia está dando muito bom e talvez você tenha que seguir mais essa estratégia, né? E o seguinte, cara, e para saber se todo esse esforço que você está sabendo, que você está fazendo, está realmente valendo a pena, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar do card, aqui ou em algum lugar do vídeo, onde eu vou te mostrar quanto de verdade sobra no bolso do motorista no final do mês, beleza? Confere esse vídeo lá e nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, falou!